todos, estamos começando aqui a avaliação dos primeiros 6 meses da temporada de 2025 sobre o elenco do Flamengo. Começando, obviamente, pelo setor defensivo, goleiros, laterais e zagueiros. Começando com o goleiro Agostinho Rossi. Rossi está no top 3, excelente, tá bem, regular, piores até aqui. Onde você coloca o Rossi? Olha, eu vou falar que tem muitos jogadores do Flamengo jogando bem nessa primeira parte da temporada. E, assim, dá para avaliar o Rossi, sim, no top 3. Acho que ele, comparado à temporada de 2024 para agora de 2025, o Rossi tem jogado muito bem, tem tido atuações de destaque, tem feito grandes defesas em jogos muito importantes. É verdade que no jogo da Copa do Mundo de Clubes contra o Bayern de Munique, na minha opinião, ele deveria ter feito melhor. No gol do Grotesca, deveria ter feito a defesa e não ter ficado olhando só a bola entrar no gol. Mas você pode lembrar de várias atuações e defesas brilhantes do Rossi contra o Botafogo, contra o Palmeiras, até mesmo na derrota do Flamengo pro Cruzeiro. Então, assim, o Rossi tem jogado muito bem em 2025 e, na minha opinião, está sim no top 3. Bom, o meu também, o Rossi está no top 3, porque eu acho que o Rossi está fazendo uma brilhante temporada. Nada vai apagar o que ele vem fazendo até aqui na temporada por conta do que aconteceu no duelo contra o Bayern de Munique. Então, sim, o Rossi também está no meu top 3. Vamos lá colocar o Rossi aqui no top 3. Bom, o outro goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, eu vou começar. O Matheus Cunha não teve muitas oportunidades até aqui na temporada, é verdade. O Matheus Cunha que está chegando na sua reta final de contrato no Flamengo e, sinceramente, pelos poucos jogos que ele jogou até aqui, eu coloco como regular. Concordo, eu acho que o Matheus Cunha não jogou tantas partidas e ele foi, assim, de certa forma bem, não fez, por exemplo, atuações como a do Rossi, mas de certa forma, pelos adversários que o Flamengo enfrentou, o Matheus Cunha foi bem. Então, concordo que dá para colocar ali no regular. Regular? Regular. Bom, indo pro próximo, o Wesley. Bom, o Wesley começou muito bem a temporada, seguindo a temporada de 2024. Estava jogando muito ali ao lado do Gerson, demais ali pelo lado direito, tanto que era um dos grandes destaques ali do Flamengo naquela primeira parte ali de campeonato estadual. Só que aí depois o Wesley foi convocado para a seleção brasileira e aí ele acho que sofreu também uma lesão. O Wesley não voltou bem, fez atuações, especialmente ofensivamente, atuações ruins. Como eu já falei, precisa melhorar muito na questão de cruzar a bola na área. Mas ultimamente, assim, da Copa do Mundo de Clubes, dá para falar que o Wesley tem voltado ao seu melhor futebol, embora nesse momento, hoje ele, por exemplo, está disputando ali a posição com o Varela, tanto que o Varela se tornou titular do Flamengo, mas assim, o Wesley está voltando ao seu bom futebol de antes, então eu coloco ele ali acho que irregular nesse momento. Bom, para mim a temporada do Wesley não é boa, sendo bem sincera, porque o Wesley foi bem quando a temporada não tinha se iniciado ainda Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele foi muito bem no campeonato estadual, mas o que importa realmente durante a temporada é pós-campeonato estadual. E para mim o Wesley não vem fazendo grandes jogos. É verdade que na Copa do Mundo de Clubes ele melhorou em relação ao que ele estava apresentando antes, mas antes ele inclusive perdeu a vaga no time titular do Flamengo para o Guilherme Varela. Então para mim o Wesley está na lista de regular. Pois estamos concordando. Sim, estamos compartilhando a mesma opinião. Guilherme Varela. Bom, o Guilherme Varela, na minha opinião, nesta temporada de 2025, está surpreendendo positivamente. Acho que é com certeza a melhor temporada do Varela com a camisa do Flamengo, coincidência ou não. A última temporada que ele está tendo contrato com o Flamengo, provavelmente deve renovar, mas né, ele está tendo uma boa temporada até que, inclusive, se tornou titular do time do Felipe Luiz. Então, eu coloco o Guilherme Varela no tá bem. O Varela, concordo, está muito bem nessa temporada de 2025, segue bem defensivamente, que eu acho que é o grande ponto forte do jogo do Varela, defensivamente segue bem, e já jogou até, acho que chegou até a jogar em algum momento na temporada, por exemplo, de lateral esquerdo, já aconteceu isso, mas assim, o Varela melhorou muito ofensivamente em 2025, tanto que tem lance, por exemplo, que o Flamengo faz gol que tem ele participando. Eu lembro de um gol que o Flamengo faz com ele cruzando a bola. Então assim, o Varela nessa temporada tá tão bem que, por exemplo, chegou no momento que ele se tornou titular e colocou o Wesley no banco de reservas, dá pra dizer assim. Não dá pra dizer que foi injusto, porque o Wesley não tava jogando bem naquele momento e o Varela sim tava jogando bem,
mas eu concordo, pra mim o Varela tá bem sim na temporada. Então, ali na tie list, tá bem. Tá bem? Varela. Ok. Próximo, Alexandro. Bom, o Alexandro, pra mim, segue sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Tanto foi em 2024 quanto é em 2025. É impressionante a regularidade que o Alexandro tem. Pra mim, eu acho que dos jogadores do elenco do Flamengo é o que mais mantém o nível de alta qualidade. É difícil você ver o Alexandro fazendo partidas ruins. Muito pelo contrário, você vê ele fazendo partidas muito boas. Partidas, por exemplo, que sempre te chamam a atenção. É impressionante a qualidade do Alexandro, tanto ofensivamente e especialmente defensivamente. Um jogador assim que quando tá bem fisicamente em forma é jogador de seleção brasileira, tanto que voltou à seleção brasileira. Então assim, pra mim o Alexandro tá no top 3. Bom, pra mim o Alexandro é com certeza um dos principais jogadores, se não for o jogador mais regular do Flamengo até aqui na temporada de 2025. O Alexandro, é difícil você encontrar alguma partida ruim do Alexandro, muito pelo contrário, o Alexandro é um lateral realmente muito regular e é muito importante que o Flamengo o mantenha bem fisicamente, até porque quando o Flamengo tem o Alexandro, estamos falando de um jogador tecnicamente muito acima da média, com uma qualidade imensa com a bola nos pés, um ótimo marcador. Então, assim, eu concordo totalmente com você, o Alexandre é top 3 também pra mim. Pois é, só pra falar, tem alguma diferença de quem tá na frente ali? Não. Ah, tá. Não. Ok, seguindo então, o próximo ali é o Ayrton Lucas. Eu vou começar com o Ayrton Lucas. Eu acho que o Ayrton Lucas, pra mim, tá surpreendendo positivamente nessa temporada. Eu acho que ele começou a temporada mal, mas quando começou os jogos pra valer, que eram jogos, novamente, de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, pra mim o Ayrton Lucas tá fazendo ótimo jogo. Dá pra dizer que dos últimos 10 jogos do Ayrton Lucas, em pelo menos 9 ele jogou muito bem. Então, pra mim, o Ayrton Lucas tá fazendo uma boa temporada. Essa que é a verdade. Inclusive, tá me surpreendendo positivamente. Não acho que os primeiros meses dele na temporada tenham sido bons, mas quando foi pra valer, o Ayrton Lucas tá jogando muito bem. Então, pra mim, ele tá na minha lista do tá bem. Concordo, o Ayrton Lucas está jogando muito bem e está jogando muito bem nos principais jogos da temporada. Jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil, jogos de Brasileirão e foi também no Mundial de Clubes. Então, assim, concordo demais. O Ayrton Lucas melhorou defensivamente e é impressionante como ele tem ido bem ofensivamente, especialmente em jogadas individuais, drible. Ele tenta finalizações com a perna direita, com a perna esquerda. Assim, o Ayrton Lucas realmente está jogando muito bem. Eu iria colocar ele ali no excelente, mas a gente o quê? Entra no excelente ou concorda no tá bem ou no excelente? Pra mim tá no tá bem. Então, ok, vamos no tá bem ali. Tá no tá lista e no tá bem, o Ayrton Lucas. Próximo, Léo Pereira. Léo Pereira. O Léo Pereira, vou destacar, fez 2 partidas que ele foi mal, que foi contra o Cruzeiro e foi contra o Central Córdoba, jogou no Maracanã. Tirando essas partidas, é impressionante como o Léo Pereira tá jogando bem em 2025. Parece que ter ter mais jogadores ainda de qualidade fez o jogo do Léo Pereira subir de nível impressionante. Eu diria até que essa é provavelmente a melhor temporada do Léo Pereira com a camisa do Flamengo. É impressionante o que o Léo Pereira tá jogando. Foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes, tá bem na temporada. Assim, não é titular por acaso, tem jogado muito. Então, assim, na minha opinião, o Léo Pereira ali é um dos melhores jogadores do Flamengo em 2025. Se tivesse um top 5 ali, poderia estar nesse top 5, mas nesse momento é excelente. Bom, pra mim o Léo Pereira faz uma baita de uma temporada e não são 2 jogos que vão modificar isso. Acho que o Léo Pereira ter uma competição no sistema defensivo foi muito bom pra ele e muito bom, obviamente, para o time do Flamengo, porque o Flamengo tem Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, 3 jogadores para 2 posições, já que o Felipe Luiz atua com um sistema de 4 defensores, 2 laterais e 2 zagueiros. Então, um deles acaba ficando no banco de reservas e o Léo Pereira, acredito eu que, por conta da competição que ele tem na zaga, ele está mais concentrado, ele está jogando mais do que ele jogou nas últimas temporadas. E eu concordo totalmente com você quando diz que se tivesse um top 5 ali, provavelmente o Léo Pereira estaria nesse top 5. Mas como não tem, o Léo Pereira vai para excelente. Próximo da lista, Léo Ortiz. Eu vou começar com o Léo Ortiz. Bom, o Léo Ortiz é, assim como o Alexandre, um jogador que mantém a regularidade desde a temporada passada. É um zagueiro muito acima da média. Na minha opinião, o melhor zagueiro do Flamengo tecnicamente. Acho que o Léo Ortiz é um jogador que foi para a seleção, voltou e mantém o nível. Então, um dos pontos fortes do sistema defensivo do Flamengo, com certeza, é o zagueiro Léo Ortiz. E ele tá no excelente, obviamente.
Pois é, a temporada do Léo Ortiz também é muito boa. Para mim, assim, é um jogador que tem uma qualidade incrível ali, sendo zagueiro, tem uma qualidade, por exemplo, eu sempre já falei isso, de meio campista, um jogador assim, muito acima da média. E sorte nossa de ter ele aqui no Flamengo, de estar jogando pelo clube. É impressionante como o Léo Ortiz, que desde que chegou no Flamengo, praticamente sempre jogou muito bem. É titular absoluto do Flamengo e assim tá fazendo uma excelente dupla com o Léo Pereira. Tanto que você vê que um dos grandes destaques, ou o grande destaque do Flamengo neste ano é o sistema defensivo, tanto que o Flamengo pouco sofre gols. Então, assim, pra mim ali, no meu tie list, o Léo Ortiz tá no top 3. O seu tá no top 3? Tá no meu top 3. Uau, no meu tá excelente. Eu teria, na verdade, eu tenho outro jogador pra botar no top 3. Mas, bom, então tá. Então, vamos botar então Léo Ortiz no top 3. Vamos lá? Pronto. Léo Ortiz aqui no top 3. Próximo da lista, Danilo. Bom, para mim o Danilo, se fosse em outro time, provavelmente o Danilo já seria titular de outro time do futebol brasileiro, porque o Danilo é um ótimo zagueiro e demonstrou já isso, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes e nas partidas que jogou pelo Flamengo. Acho que o Danilo precisa ganhar mais minutos. Fico feliz que na Copa do Mundo de Clubes ele tenha jogado bem mais assim partidas em sequência. E acho que isso tem que seguir para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Acho que ele já demonstrou o quão bom ele é defensivamente, a qualidade dele nos duelos físicos, duelos aéreos, a saída de bola. É um jogador também que marca gols. Então, assim, o Danilo, se tivesse em outro time do futebol brasileiro, muito provavelmente estaria sendo titular. Como o Léo Pereira e o Léo Ortiz estão fazendo uma grande temporada, nesse momento o Danilo está no banco de reservas, mas vamos ver com o passar da temporada. No momento, para mim, o Danilo tá bem. Bom, para mim, o Danilo faz uma boa temporada de estreia no Flamengo. Acho que era de se esperar. Acho que se esperasse talvez mais que ele fosse titular no time do Flamengo. Acho que o Danilo tem futebol para isso, na verdade, só que a disputa está sendo muito complicada para ele com o Léo Ortiz e Léo Pereira jogando muito bem. Ambos estão fazendo uma ótima temporada, então para o Danilo fica muito mais complicado para ser titular. No entanto, o Danilo consegue jogar com uma certa frequência e tanto que segue na seleção brasileira. Então, o Danilo na minha lista também tá bem. Agora vamos começar a avaliação para o meio-campo do Flamengo nos primeiros 6 meses da temporada. Começando com Alan. Bom, o Alan para mim tá fazendo uma boa temporada, fez a primeira parte ali da temporada campeonato estadual bem. Para mim tem jogado melhor do que jogou em 2024, em 2023. Para mim o Alan tem jogado ultimamente bem no Flamengo, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Só que aí sempre fica aquela expectativa de que quando o Alan foi contratado, a gente tinha expectativa o quê? Do Alan ser titular. E o Alan, embora esteja jogando melhor em 2025, não é o Alan ainda que jogava futebol no Atlético Mineiro. Ainda não é o mesmo Alan que assim era um dos melhores volantes do futebol brasileiro. E eu não sei nem se a gente vai ver esse Alan no Flamengo. Mas assim, pra mim o Alan faz uma temporada ali tá bem. Bom, pra mim o Alan, né, pra mim era um dos piores jogadores do Flamengo na última temporada. E sim, eu concordo que nessa temporada melhorou, o que não significa que seja o suficiente para colocar o Alan tão acima nessa lista aí. Então, acho que o Alan melhorou, mas precisa melhorar muito mais. E diferente de você, eu prefiro colocar o Alan no tá regular. Pode ser regular. Regular? Então, o Alan ali no tá lista de regular. Indo pro próximo, Eric Pulgar, vou começar aqui. Para mim, o Eric Pulgar faz um bom 2025. O Eric Pulgar realmente vem jogando bem nesse esquema do Felipe Luiz, jogando bem com o De La Cruz e também jogou bem com o Jorginho. Uma pena a lesão dele, essa que é a verdade, uma pena mesmo a lesão do Eric Pulgar, porque ele vem fazendo uma ótima temporada. Para mim melhorou defensivamente, se tornou um jogador mais regular, então para mim ele tá na lista de excelente. Bom, para mim o Eric Pulgar é um dos jogadores mais importantes do time titular do Flamengo, do Felipe Luiz, um jogador assim que já nos outros anos já tinha demonstrado muita qualidade no passe entre linhas, bolas longas.
já tinha demonstrado essa qualidade e ele segue demonstrando essa qualidade no passe. Mas em 2025, para mim, o Eric Pulgar também melhorou muito defensivamente, está muito bem na marcação, tanto que você vê que o Flamengo é um time que sofre poucos gols, e aí, obviamente, a gente obviamente sempre elogia muito o sistema defensivo do Flamengo, mas passa pelo time inteiro a questão da marcação, e o Eric Pulgar é um jogador muito importante ali na marcação do Flamengo no meio de campo. E essa lesão do Eric Pulgar, eu acho que vai fazer a gente ver o quão importante o Eric Pulgar é no Flamengo e como a gente vai sentir falta muito provavelmente dele. Provavelmente vamos sentir muita falta dele até ele voltar de lesão. Na minha lista ali, dessa tie-list, o Eric Pulgar tá no excelente. Na minha lista também tá no excelente. Indo pro próximo, Everton Araújo. Bom, o Everton Araújo, no começo da temporada, não teve tantas chances assim. Eu não falo nem do campeonato estadual, eu falo assim, no começo de campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Ele estava tendo mais chances, era na Libertadores, tanto que eu acho que teve 2 ou 3 vezes que ele começou de titular, mas no campeonato brasileiro, não. E aí meio que me surpreendeu que na Libertadores ele tivesse tendo mais chances. Acho assim que, se você comparar o futebol que o Everton Araújo jogou em 2024 comparando a 2025, para mim o Everton Araújo foi melhor, tá sendo melhor no ano passado, ou melhor, foi melhor no ano passado do que está sendo esse ano. Acho que o Everton Araújo fez partidas que foi bem defensivamente, mas também teve partidas que ele não foi tão bem assim na marcação, fazendo muitas faltas, sendo driblado com facilidade. E aí, por exemplo, num jogo contra o Palmeiras, ele demonstrou muita dificuldade, por exemplo, na troca de passes. Então, assim, para mim não é uma grande temporada do Everton Araújo, ainda mais se você comparar com a temporada passada. Então, para mim ali o Everton Araújo está no regular. Bom, para mim, eu concordo que o Everton Araújo não teve tanto minutos no começo da temporada, principalmente ali no início dos campeonatos importantes. Com o passar da temporada, obviamente, o Flamengo vai perdendo alguns jogadores por lesão, o Everton Araújo vai sendo que ser acionado, e aí a gente vai vendo as dificuldades que o Everton Araújo tem, principalmente com a bola nos pés. Ele é um bom marcador, mas com a bola nos pés ele tem muita dificuldade, principalmente para jogar de costa. Então, assim, eu concordo, para mim a temporada do Everton Araújo é regular. Pois é. Então ele vai para a lista do regular. Próximo, Jorginho. Bom, sobre o Jorginho o Jorginho só tem 4 jogos, né? Essa que é a verdade, o Jorginho só tem 4 jogos com a camisa do Flamengo. A gente colocou ele aqui, mas, destacando isso, ele só tem 4 jogos com a camisa do Flamengo. E durante esses 4 jogos, o Jorginho fez partidas fantásticas. Essa que é a verdade, o Jorginho jogou muito bem. Na verdade, eu falei 4 jogos, eu não sei se ele jogou contra o Los Angeles FC. Pode ser que ele não tenha jogado contra o Los Angeles FC. Não, né? Então, provavelmente, ele jogou só 3 partidas e, apesar de ter jogado pouco, muito importante, decisivo, inclusive, deu 2 assistências e marcou um gol. O Jorginho começa a sua caminhada no Flamengo, com certeza, com o pé direito, demonstrando quão importante ele vai ser ao longo dos próximos 6 meses e das próximas temporadas também. Então, como só pode ter um top 3, Jorginho vai para a lista do excelente. Pois é, o Jorginho acabou de chegar no Flamengo, tem pouquíssimos jogos com a camisa do Mengão, mas assim, é impressionante como o Jorginho já demonstrou nesses poucos jogos a inteligência, a qualidade que ele tem, e assim, ele tá bem ali no meio de campo, fazendo o Flamengo jogar. Isso eu acho que já era meio que esperado, mas me surpreende, por exemplo, que o Jorginho nesse início esteja participando de gols. Porque para mim, uma das questões o Jorginho tem muita qualidade, mas não é um volante que participa tanto assim de gols. Mas nesse início no Flamengo, ele eu acho que fez um gol, já deu 2 passes que são assistência para gol. Então, assim, o Jorginho tá muito bem nesse início. Tomara que ele siga jogando bem assim, porque aí, jogando assim, é titular absoluto do Flamengo. Então, ali no tie-list, ali, pra mim, ele tá no excelente. Então, a gente tá compartilhando da maioria da opinião aqui, né? Pois é. Indo pro próximo, De La Cruz. Bom, o De La Cruz, toda vez que teve em campo, o De La Cruz conseguiu fazer boas partidas pelo Flamengo, tanto que antes do Jorginho chegar, dá para dizer que o De La Cruz e o Eric Pulgar estavam fazendo uma excelente dupla de volantes, muito bem, e para mim um dos grandes destaques do Flamengo são jogadores que jogam e conseguem marcar, então assim, muito bem. Só que aí a gente sabe que o De La Cruz é um jogador que acaba meio que sofrendo lesões, e com isso ele acaba desfalcando o Flamengo, e por exemplo na Copa do Mundo de Clubes aconteceu isso, e querendo ou não é um desfalque gigantesco, porque ele tem muita qualidade, só que não adianta ele ter qualidade se muitas das vezes ele não está disponível para jogar, porque está com algum tipo de problema, com alguma lesão. Então assim, falando basicamente do De La Cruz no campo,
O De La Cruz se mostrou, quando esteve à disposição, se mostrou um jogador importantíssimo para o time do Flamengo, então ali na minha lista está no excelente. Bom, eu também gostei até que da temporada do De La Cruz. Antes dele sofrer essa lesão que ele teve, que foi antes da Copa do Mundo de Clubes, o De La Cruz fazia uma ótima temporada e conseguiu ter uma sequência muito grande de jogos, na verdade. Ele conseguiu, pela primeira vez, acredito eu, de ter uma sequência de muitos jogos com a camisa do Flamengo e jogando bem. Só que aí ele se lesionou e ficou um tempo fora, praticamente, podemos dizer, não entrou em campo na Copa do Mundo de Clubes. Então, provavelmente nessa volta do Flamengo do Campeonato Brasileiro, o De La Cruz será titular do Flamengo, provavelmente estará à disposição. Mas pelo que ele fez nos primeiros 6 meses da temporada, eu também considero que o De La Cruz está na lista de excelentes. Bom, próximo da lista, Matheus Gonçalves. Bom, Matheus Gonçalves, a gente já bateu na tecla em alguns momentos que o Matheus Gonçalves merecia um espaço maior no time do Flamengo, mas a realidade é que nos últimos jogos, nas últimas semanas, o Matheus Gonçalves não vem tendo tanto espaço assim, e quando ele teve a oportunidade de demonstrar o futebol dele sendo titular, ele não conseguiu demonstrar isso. Então, assim, também não dá para ficar pedindo muitas oportunidades para um jogador que, quando é titular, não consegue desempenhar como se espera. Mas, apesar disso, eu coloco o Matheus Gonçalves na lista do tá bem. Bom, para mim, o Matheus Gonçalves é um jogador que merece, sim, ganhar mais oportunidades. Concordo que teve momentos, por exemplo, especialmente nessas últimas semanas, ou um mês e pouco, dá para dizer que, por exemplo, ele quando jogou de titular não conseguiu desempenhar o futebol que a gente espera, mas ele é um jogador jovem, e aí entra na questão de regularidade. Jogadores jovens normalmente vai bem em alguns jogos, outros não vão tão bem assim. Acho que o Matheus Gonçalves, assim como qualquer outro jovem, precisa de tempo de jogo, precisa jogar. E eu acho que assim, o Flamengo, especialmente agora com a saída do Gerson, é um jogador que tem característica de jogo diferente do Luiz Araújo, do Gonzalo Plata. Então, assim, acho que o Matheus Gonçalves tem sim, tem futebol para ganhar mais oportunidade no time do Flamengo. Teve momentos que foi bem, teve momentos que não foi tão bem, mas é jogador jovem e infelizmente a questão de regularidade ali faz muita questão, mas para mim é um jogador que tá bem na temporada e que merece ganhar mais minutos. Tá na lista do? Tá bem. Bom, próximo meio-campista é o De Arrascaeta. Bom, o De Arrascaeta, ele faz um campeonato brasileiro impressionante. Na minha opinião, ele é o melhor jogador do campeonato brasileiro e é o artilheiro. O Arrascaeta tá jogando demais, é um jogador que tem se demonstrado muito decisivo pro Flamengo. Dá para dizer com certeza que ele, neste momento na temporada, é o grande protagonista do Flamengo, é o craque. Mas você também pode falar, por exemplo, que o Arrascaeta, se ele jogou muito bem, tem jogado muito bem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores o Arrascaeta não jogou tão bem assim, e na Copa do Mundo de Clubes eu fiquei um pouco decepcionada com as atuações do De Arrascaeta, especialmente dos jogos contra o Chelsea e contra o Bayern de Munique. Então, por causa dessa questão de ele estar muito bem no Campeonato Brasileiro, mas não ter achado ele tão bem assim na Libertadores e na Copa do Mundo de Clubes, para mim ele está no excelente. Bom, o De Arrascaeta estava na minha lista de top 3, mas eu acabei concordando com você em colocar o Léo Ortiz lá. Para mim, o De Arrascaeta faz a melhor temporada dele desde a temporada de 2019. Acho que o Arrascaeta realmente vive uma grande fase, uma fase no qual ele se tornou artilheiro do time do Flamengo. Faz um Brasileirão espetacular, essa que é a verdade, para mim, o melhor jogador do Brasileirão. Só que concordo quando você diz que na Libertadores ele está deixando um pouco a desejar, inclusive tomou o cartão amarelo e não vai jogar a primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Na Copa do Mundo de Clubes também acho que ele fez atuações abaixo da expectativa que a gente tinha sobre ele na competição. Então, assim, tá na minha lista também de excelentes. Deixando claro, o Gerson não está aqui, porque o Gerson está deixando o Flamengo, então ele não vai entrar no nosso tier list. De avaliação dos jogadores do Flamengo. Exatamente. Estamos agora começando a avaliação para os atacantes do Flamengo nos primeiros 6 meses da temporada de 2025. Começando com Gonzalo Plata. Bom, o Gonzalo Plata, ele já demonstrou várias vezes que é um jogador que tem jogado bem, é um jogador que faz o Flamengo ser melhor, na minha opinião. E antes dele sentir a questão de uma lesão no joelho, ele estava jogando muito bem no Flamengo. Às vezes era titular, em outros momentos não, mas ele, seja de centroavante, seja ali de ponta direita ou mesmo de camisa 10, inclusive estava jogando muito bem ali na posição do De Arrascaeta. Só que aí ele veio a questão da lesão do joelho, ficou um tempo fora, um bom tempo fora, voltou e voltou bem novamente, mostrando que é um jogador importante para o time e para o elenco do Flamengo. A única questão é que eu acho que o Gonzalo Plata precisa
marcar mais gols, porque ele até participa de gols, dá assistência, tanto que na Copa do Mundo de Clubes, acho que ele no jogo contra o Chelsea ele deu 2 assistências, mas ele é um atacante e atacante precisa marcar gols. Então acho assim que isso é algo no Gonzalo Plata que precisa melhorar para o restante de 2025. Ele precisa marcar mais gols, mas ele é um jogador que tem demonstrado ser muito importante para o time do Flamengo. Para mim ele tá no tie-list, ele tá bem. Bom, pra mim eu gosto bastante da temporada do Gonzalo Plata. É verdade que ele passou quase 2 meses sem jogar por conta do problema que ele teve no joelho. E o Flamengo sentiu muita falta do Gonzalo Plata. Quando ele esteve em campo, o Gonzalo Plata fez a diferença. Mas eu concordo quando você diz que o Gonzalo Plata precisa marcar mais gols e dar mais assistência, até porque ele é atacante, então é praticamente uma obrigação de atacante saber fazer gols e dar assistência. Mas a temporada do Gonzalo Plata é muito boa. Ele só não tá na minha lista de excelente porque o Gonzalo Plata faz pouco gols. Porque se ele marcasse mais gols, com certeza ele estaria na minha lista de excelentes, mas no momento ele está na lista do tá bem. Próximo da lista, Luiz Araújo. Bom, sobre o Luiz Araújo, acho que o Luiz Araújo é o ponta mais confiável do Flamengo até aqui na temporada. Começou a temporada bem e depois, perdeu um pouco de espaço, acabou ficando um bom tempo no banco de reserva do Flamengo, essa que é a verdade, e depois podemos dizer mais ou menos dos últimos 1 mês e meio voltou a ter a oportunidade no time titular do Flamengo, principalmente depois da lesão do De La Cruz, e aí o Luiz Araújo passou a ser titular da equipe, e isso mostrou que ele é um jogador que consegue marcar uma boa quantidade de gols e dar assistência, se tornou uma peça importante. Inclusive hoje a gente pode dizer que o Luiz Araújo é titular do time do Flamengo, mas como ele teve uma fase meio irregular durante a temporada, ele tá na minha lista do tá bem. O Luiz Araújo é um jogador, um atacante que participa de um bom número de gols, e isso eu acho que é muito importante, é algo que a gente tem que destacar, porque o Flamengo, alguns atacantes do Flamengo têm tido dificuldade de fazer gols, e esse não é o caso do Luiz Araújo. O Luiz Araújo tem conseguido marcar um bom número de gols e tem dado assistência na temporada. As atuações do Luiz Araújo nas partidas às vezes são um pouco irregular, a temporada dele também dá para dizer que é um pouco irregular, porque ele começou bem a temporada, estava vindo muito bem do banco de reservas, marcando gols, dando assistência, só que depois dali, quando ele começou a ser titular, ele não desempenhou bem, e eu acho que uma das coisas que pode também ter feito diferença é que ele estava jogando uma hora de ponta direita, outra hora de ponta esquerda, outra hora de camisa 10, e aí meio que joga em todas as posições e não joga bem em nenhuma posição. E eu acho que estava acontecendo um pouco isso com o Luiz Araújo, nesses últimos 2 meses, mais ou menos, como a Mariana mencionou. Ele voltou a jogar bem com a questão da lesão. Acho que do De La Cruz o Gerson tinha ido jogar de volante e o Luiz Araújo voltou a ser o ponta direita, aí ganhou uma regularidade ali na posição dele, e aí ele demonstrou a importância dele no Flamengo, seja na cobranças de escanteio, de falta, fazendo gols em finalizações de fora da área. Então assim, o Luiz Araújo está melhorando na temporada, e eu acho que assim, com a saída do Gerson, ele tem tudo para ser o titular ali do lado direito do Flamengo, especialmente se o Gonzalo Plata seguir sendo centroavante titular do Flamengo. Para mim ali o Luiz Araújo tá bem. Para mim também. Então o Luiz Araújo vai pro tá bem. Próximo da lista, Everton Cebolinha. Bom, Everton Cebolinha faz mais uma temporada ruim e decepcionante, porque o Everton Cebolinha é um jogador que segue tendo oportunidades, seja iniciando partidas, seja entrando no decorrer dos jogos, e mesmo assim você pode praticamente contar nos dedos as boas atuações, os bons desempenhos do Everton Cebolinha. Ele jogou bem, por exemplo, contra o Grêmio, jogou bem contra o Corinthians, mas se você me perguntar outra partida, eu não vou conseguir lembrar. Então assim, os desempenhos do Everton Cebolinha não são bons, e segue tendo chances. Então assim, ele vai ganhando oportunidades, mas não vai conseguindo apresentar o futebol que um dia ele já apresentou, por exemplo, no Grêmio. Então assim, mais uma temporada decepcionante e ruim do Everton Cebolinha. Então para mim ele tá ali no lista do piores até aqui. Bom, sobre o Everton Cebolinha, para mim é mais ou menos assim, dentre o elenco principal do time do Flamengo, para mim ele é o pior jogador da temporada do Flamengo. Principalmente se a gente for parar para pensar em expectativas, existem jogadores que podem até jogar menos do que ele, mas você não vai ter a expectativa que você tem sobre o Everton Cebolinha. Acredito eu que muitos torcedores sequer tenham ainda expectativa em relação a ele. Para mim, faz uma temporada péssima e, de verdade, o Flamengo precisa, o mais rápido possível, contratar um ponta esquerdo. E sim, o Everton Cebolinha está na minha lista também de piores até aqui. Próximo da lista, Michael. Bom, sobre o Michael, também acho que o Michael não faz uma boa temporada. Acho que o Michael
É um jogador que, infelizmente, não conseguiu se encontrar até aqui em 2025. É um jogador que corre muito, que luta muito. Porém, é um jogador que tem deficiência técnica. Em alguns momentos, perde gols inacreditáveis. E a realidade é que ele hoje não tem nível para ser nem titular do time do Flamengo, nem para fazer também parte do elenco do Flamengo. Então, o Michel também está na minha lista de piores até aqui da temporada de 2025, nos primeiros 6 meses. Bom, o Michel para mim não faz uma temporada tão ruim quanto a do Everton Cebolinha. No entanto, isso não significa que o Michel esteja jogando bem, muito pelo contrário. A ponta esquerda do Flamengo é um problema porque Michael, Everton Cebolinha continuam ganhando chances, oportunidades e eles continuam com desempenhos e atuações ruins. E, como eu falei, o Michael não tem feito tantos gols, não tem dado tantas assistências, mas aí o principal acho que nem é questão de participar de gols. Ele não tem jogado bem em 2025, teve uma ou outra partida boa do Michael, mas assim, desempenhos, na maioria, desempenhos ruins, ou medianos no máximo, para 1 ou 2, 3 partidas ali boas. Então, assim, para mim, o Michel, assim como o Everton Cebolinha, tá no piores até aqui na temporada. Bom, então o Michel vai para a lista de piores até aqui. Próximo da lista, Pedro. Bom, o Pedro tá voltando de uma grave lesão no joelho. Acho que era meio esperado que o Pedro tivesse dificuldades, especialmente, acho que dá para dizer, não vou dizer todo 2025, mas grande parte de 2025 eu já tinha a expectativa que o Pedro teria dificuldades para questão de ritmo, questão de voltar a ser o jogador que foi até a lesão. E o Pedro teve algumas atuações interessantes, jogou muito bem contra o Corinthians, foi bem contra o Juventude, mas também você pode lembrar de desempenhos ruins do Pedro, por exemplo, no jogo contra o Central Córdoba na Argentina. Então, assim, tem momentos, parece que, em algumas partidas, que o Pedro parece que está jogando em outro ritmo comparado ao resto do time, mas, de novo, acho que isso já é meio esperado, porque o Pedro está voltando de uma grave lesão no joelho, mas eu vou colocar ele na lista de regular, pelo ele ainda ser um jogador que estava marcando gols quando voltou, mas nesse momento o Pedro não está conseguindo marcar gols, nesse momento não está fazendo uma boa temporada, mas coloca ele ali no regular. Bom, para mim a temporada do Pedro tá mais ou menos, muito por conta da lesão que ele teve em 2024. É um jogador que obviamente ainda não está no seu melhor ritmo, é um jogador que ainda vai precisar de tempo, também necessita-se que o time jogue um pouco mais para ele, que o treinador possa o ajudar mais. Eu acho que o Pedro é um jogador que depende muito do que o time vai, desempenhar, criar para que ele possa marcar gols, poder participar da partida. E, bom, acho que o Pedro faz uma temporada abaixo da expectativa, obviamente, mas a gente tem sempre que pensar que o Pedro está voltando de uma lesão muito grave e que só com o decorrer dos meses que o Pedro provavelmente vai conseguir se recuperar. Então, na minha lista, ele também está na minha lista de regular. Próximo, Juninho. Bom, o Juninho foi contratado no início da temporada pelo time do Flamengo, foi um dos poucos contratados do Flamengo até aqui em 2025. É um jogador que em momento algum teve grandes atuações, em momento algum foi titular do time do Flamengo, não conseguiu mostrar um grande futebol, muito pelo contrário, perdeu bastante gols, até que na temporada não conseguiu se encaixar no time do Flamengo e sinceramente não vem se mostrando uma boa contratação. Bom, o Juninho chegou em 2025 e até aqui o Juninho não conseguiu fazer grandes partidas. Nas chances que ele teve, ele perdeu boas chances de gols, inclusive jogos da Libertadores, ali no Campeonato Brasileiro, jogo, por exemplo, contra o Internacional. Nas chances que ele teve, nos jogos que ele estava tendo chances, ele não conseguiu aproveitar, perdendo boas chances, não estava marcando muitos gols, inclusive marcou poucos gols até aqui na temporada. Ultimamente, dá para dizer que mais ou menos uns 2 meses para cá e meio, o Juninho não tem tido tantos minutos assim. Então, assim, fica até mesmo difícil, por exemplo, avaliar esses últimos meses do Juninho com a camisa do Flamengo, porque ele quase não está jogando e mesmo quando entra no segundo tempo com poucos minutos. Então, ali na minha lista está no piores até aqui. Eu não sei se eu falei, mas também está na minha lista de piores até aqui da temporada de 2025. Próximo da lista, o Wallace Ian. Bom, o Wallace para mim faz uma temporada muito interessante, muito boa. Ele é um jogador que, na minha visão, tem que ganhar mais oportunidades. É um jogador que tem demonstrado qualidade, especialmente qualidade na finalização. E hoje em dia isso para mim é um grande destaque para atacante que tem boas finalizações. Para mim, na minha visão, é algo muito positivo. E o Wallace vai muito bem na questão de finalização. Ele tem jogado poucos minutos, mas é impressionante que os poucos minutos que ele joga, ele faz muito.
ele participa de gols, como ele fez 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, ele deu um passe muito bonito no jogo passe pro Ayrton Lucas marcar gol contra o Palmeiras. Então, assim, é um jogador que, na minha opinião, tem que ganhar muito mais minutos, tá pedindo passagem, se não no time titular do Flamengo, mas assim, para ganhar cada vez mais tempo de jogo, para ser um dos primeiros a entrar no segundo tempo. Então, para mim, o Wallace Ian tá no excelente. Bom, para mim o Wallace é uma das melhores surpresas da temporada do Flamengo até aqui. É um jogador que realmente, com poucos minutos, desempenhou muito mais do que muitos outros jogadores do Flamengo. E a gente espera, obviamente, que o Filipe Luís dê mais oportunidade para o Wallace, porque é um jogador que tem muita qualidade para criar oportunidades, para marcar gols. Então, o Wallace, posso dizer que é um futuro do Flamengo, mas até aqui na temporada, com certeza, ele faz uma belíssima temporada e também está na minha lista de excelente. Próximo da lista, Bruno Henrique, eu começo. Bom, a temporada do Bruno Henrique é mais ou menos assim. Até a lesão que ele teve no Campeonato Carioca, ele fazia um grande 2025. Poderia dizer que era a melhor temporada dele desde a lesão que ele sofreu. Estava jogando muito bem, foi muito importante na Supercopa Rei. Foi o principal jogador do Flamengo nos primeiros 2 meses e meio da temporada, até ele sofrer a lesão na semifinal do Campeonato Estadual. Depois que ele voltou para o Campeonato Brasileiro na Libertadores, ele não conseguiu jogar bem, ele não conseguiu desempenhar. Infelizmente, o Bruno Henrique não conseguiu demonstrar seu melhor futebol. E ele, na maioria das vezes, está sendo centroavante no time do Flamengo. E quando você é centroavante, obviamente, você espera que ele marque gols e dê assistência. Então, assim, para não dizer... E ele foi bem no jogo que ele entrou, por exemplo, contra o Chelsea, que ele foi muito importante. Mas ele tá na minha lista de regular. Ele nem tá bem, mas também não tá na lista dos piores. Então, pra mim, ele tá no regular. Pois é, o Bruno Henrique, até a lesão dele ali na semifinal, acho que na semifinal do Campeonato Carioca, o Bruno Henrique, pra mim, era o melhor jogador do Flamengo no início da temporada. Tava jogando muito bem, tava sendo decisivo, tava sendo o grande protagonista do time do Flamengo. Foi importantíssimo, por exemplo, na Supercopa Rei. Foi o melhor jogador, com certeza, da final. Só que depois da lesão, o Bruno Henrique não conseguiu manter o mesmo futebol. Pelo contrário, o Bruno Henrique tem jogado mal de lá para cá. Tem poucas partidas que o Bruno Henrique jogou bem. É claro, você pode lembrar de uma partida, por exemplo, contra o Chelsea, ele jogou muito bem. Tem uma outra partida que eu não estou me lembrando aqui exatamente contra qual foi o adversário, mas ele também jogou muito bem. Só que assim, o Bruno Henrique tem jogado de centroavante, tem jogado às vezes de meio atacante, às vezes de poucas vezes de ponta esquerda. Na minha opinião, o Bruno Henrique jogando de centroavante não está jogando bem, e muito menos de meio atacante. O Filipe Luís, na minha visão, tinha que colocar o Bruno Henrique para jogar na ponta esquerda, e acaba fazendo sim para mim diferença ele não jogar bem na posição que não é a dele. Então assim, se ele tivesse jogando na posição dele de ponta esquerda, podia estar jogando melhor, mas como está sempre jogando ali ou de meio atacante ou de centroavante, para mim o Bruno Henrique faz uma temporada bem ruim depois da lesão que ele teve. Mas como ele foi bem ali na Supercopa Rei e no Campeonato Carioca, eu coloco ele no regular. Regular também? Uhum. Bom, essa é a nossa lista, nosso top 3 com Rossi, Alexandre e Léo Ortiz, excelente Léo Pereira, Eric Pulgar, Jorginho, De La Cruz, De Arrascaeta e Wallace Ian. No Tá Bem temos Varela, Ayrton Lucas, Danilo, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. No regular, Matheus Cunha, Wesley, Alan, Everton Araújo, Pedro e Bruno Henrique. E nos piores até aqui, Everton Cebolinha, Michael e Juninho. Essa é a nossa avaliação do desempenho dos jogadores do Flamengo nos primeiros 6 meses da temporada de 2025. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o like e se inscreva aí no canal. Até a próxima.